Bom dia. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu li a Bíblia e percebi que alguns versículos se repetem com frequência. E hoje eu vou falar que Deus condena, na Bíblia, Deus condena práticas ocultistas, ele condena feitiçaria, bruxaria, médiuns, ele condena consultar espíritos, entre aspas. E esse tipo de versículos, assim, onde ele condena, se repetem várias vezes na Bíblia. De maneira muito clara. Assim, tem algumas coisas que se repetem na Bíblia. Algumas mensagens. E são muito claras. E essa é um tipo de mensagem que se repete algumas vezes na Bíblia de maneira clara. De modo que você não precisa tentar entender, porque está muito claro. Por que Deus condena? Porque são práticas que vêm de Satanás. E Deus não gosta de Satanás. E outro versículo que se repete com frequência é que a luz, na Bíblia, né? A luz não tem comunhão com as trevas. Não existe isso. Então, eu percebo assim, ó. Por exemplo, assim, essa coisa de consultar espíritos, entre aspas, isso vem de Satanás. São demônios, são doutrinas de demônios. Então, quando uma pessoa vai consultar esses espíritos, que são, na verdade, espíritos enganadores, ela pode estar dando uma legalidade para o demônio entrar na vida dela. As pessoas querem procurar experiências fora da Bíblia. E fora da Bíblia é coisa de Satanás. Quando a gente olha para a Bíblia, como dizem, é uma carta de amor. É um manual de sobrevivência. A pessoa que vai num lugar desses para consultar espíritos, entre aspas, na verdade ela está falando com demônios. Porque a gente sabe que Satanás, ele consegue se transformar em qualquer coisa. Ele pode se transformar numa pessoa. E ele usa um pouco da verdade, então obviamente eu imagino que ele fala alguma coisa verdadeira. Mas depois ele fala uma mentira. Mas para a pessoa acreditar na mentira, ele precisa falar uma verdade também. Né? Então, quando a pessoa acaba indo nesses lugares, eu imagino que os demônios até entram nelas. E talvez elas nem percebam, eu não sei, eu imagino, né? Mas, tipo, quando uma pessoa pratica essas práticas ocultistas de trevas, eu imagino que os demônios entram nelas. Eu imagino que elas, só de elas estarem lá, elas estão abrindo uma legalidade para o demônio entrar na vida da pessoa. Enfim, mas onde está o problema maior? É que assim, vocês já perceberam que tem muitas doutrinas que falam em nome de Deus, mas Deus não está lá, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Então, Satanás, ele não tem problema nenhum em falar o nome de Jesus. Inclusive, se vocês olharem na Bíblia, ele até falou com Jesus. Inclusive, ele até tentou Jesus. Nem Jesus ele poupou. Até ele foi lá tentar. E ele também não tem problema nenhum em citar as escrituras. Mas ele usa as escrituras para desviar a pessoa do caminho de Deus. Assim como ele fez com Jesus. Ele tentou usar as escrituras para fazer com que Jesus desobedecesse a Deus. Né? Assim, primeiro ele ofereceu, não sei se vamos analisar, são 3 tentações que ele tentou Jesus. Ele pediu para que Jesus, o orgulho espiritual, ele se jogaria de um lugar e os anjos iam pegar ele, usando as escrituras. Mas aí Jesus rebate: não tentarás o Senhor, seu Deus. Ele tentou Jesus no orgulho, porque ele era filho de Deus, né? Então ele usou as escrituras para tentar Jesus, para Jesus mostrar, né? Primeiro ele questiona: se você é mesmo filho de Deus, faça isso, né? Então, para tentar Jesus, para que Jesus assim, né, mexer com o orgulho, para ver se Jesus ia querer provar, né? Eu sou sim, então vou falar, né? Mas Jesus não caiu nessa, né? Ele não caiu. Aí tem uma tentação. O orgulho espiritual, quantas vezes ele não tenta as pessoas no orgulho, né? Em várias situações. Outra coisa que ele tentou Jesus é que ele pediu para ele transformar pedras em pão. Ele faz isso com muitas pessoas até hoje. Transforma a pedra em pão.
E aí, como eu vi num vídeo, né, do pastor David Matteut, eu vi no vídeo dele, que ele explica onde está o problema nessa tentação. É que Deus pediu para Jesus jejuar. E Satanás, ele quer que Jesus quebre o jejum. Ele quer que ele desobedeça a Deus. Por isso ele diz assim, transforma a pedra em pão e come. Ele tenta induzir ele a desobedecer Jesus. Quer dizer, a desobedecer a Deus. E também ele mostra todos os reinos, diz que é tudo dele. E que ele pode dar para Jesus, se ele adorar ele. Eles estavam no deserto. Então, estava ele, Jesus só, e ele disse que se Jesus se ajoelhasse e adorasse ele daria fama para Jesus, ele daria, imagino, riquezas, coisas assim. Então, ele estava oferecendo um atalho, na verdade. Porque Jesus, de uma certa forma, ia ser rei um dia, mas era um atalho. Mas Jesus não aceitou. Mas ele faz isso com várias pessoas. Jesus rebate com a palavra. Primeiro ele fala também, nem só de pão viverá o homem. E depois ele fala, a só Deus adorarás, né? E ele fala, saia daqui, Satanás, né? Só a Deus adorarás, né? Então, Satanás, ele não poupou nem Jesus. Até ele tentou tentar. Ele no deserto. Só que Jesus tinha as escrituras. Por isso a gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que estar com a palavra de Deus na mente. Tem que ler. Claro, a gente sabe que a gente lê o quanto a gente conseguir. Mas é bom ler, sempre. Porque como muitos dizem, a Bíblia é uma carta de amor. É um manual de sobrevivência. Então, assim, essa coisa da legalidade, tem que tomar cuidado. Tá bom? Então, assim, a Bíblia, ela desmente muitas mentiras que algumas doutrinas inventam. Tu vai lá na Bíblia e lá tá tudo diferente. O mundo diz uma coisa, você chega na Bíblia, é outra. Bem diferente. E aí, quando você lê a Bíblia, a partir dali, você tem uma escolha. Ou você segue a cultura da Bíblia, ou você segue a cultura do mundo. É uma escolha. Mas eu fico pensando assim, né? Bom, as pessoas tentam tantas coisas, sério, desse mundo. Por que não experimentar Jesus na sua vida? Por que não experimentar a cultura do reino, né? Então, assim, de Deus, né? Então, assim, precisa fechar legalidades, né? Cuidado com as legalidades. Tem que se aprender a discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, para que você não seja enganado. E nem todas as doutrinas que falam em nome de Deus realmente seguem a Deus. Tem doutrinas enganadoras que usam o nome de Jesus. Eles não têm problema com isso. Então, o foco tem que ser Jesus. Mas você tem que ver se está de acordo com a Bíblia que está sendo falado. Então, assim, discernimento espiritual. Se uma doutrina diz que isso pode, corre dessa doutrina o mais rápido que você conseguir, tá? Essas doutrinas que dizem que pode tudo, corre delas o mais rápido possível, antes que você caia em armadilhas, tá? Espirituais. A sua cultura deve ser a cultura da Bíblia. Claro, você tem o livre-arbítrio, você que sabe, mas eu diria que você deveria seguir a cultura da Bíblia, sim, que você deveria seguir os conselhos que estão lá, porque lá tem certos direcionamentos que estão muito claros, e esse é um direcionamento da Bíblia que tá óbvio, claríssimo, tipo, você não precisa nem tentar entender, tem certas coisas que estão muito óbvias, muito claras,
E, tipo, vamos supor assim, quando você não sabe da verdade é uma coisa, mas depois que você sabe da verdade, aí você tem que fazer uma escolha. Você sabe da verdade, o que você faz agora? Você muda ou você continua? Ou você muda? Aí vem a escolha. Depois que vem a verdade, você precisa tomar uma decisão. Você vai seguir a verdade ou o engano? Tá bom? Para refletir. Bom dia.